Antes disso, Cleomar e Jacira, aqueles irmãos que fizeram algum gesto que ainda não pegaram, por favor, entregue a eles, por favor, em nome de Jesus. Abra a sua Bíblia comigo ao livro de Romanos, capítulo 8. Graças a Deus, nós estamos falando nessas últimas 2 quintas-feiras, e esta de hoje é a terceira, em que vamos tratar sobre a declaração de liberdade que está contida na carta de Romanos, em especial, carta de Paulo aos Romanos, o capítulo 8, que são as 4 declarações do apóstolo. A igreja se expressam dizendo que ao anjo da igreja, ele está sempre, quando na presença de Deus, atento ao que está acontecendo. Perceba que as cartas às igrejas da Ásia, a carta de Apocalipse, começa assim: ao anjo que está à igreja, ao anjo da igreja, sempre destinado a ele, como o líder que trouxesse um acalento, que trouxesse um alerta, que trouxesse uma exortação da parte de Jesus Cristo para a igreja. Nesses últimos meses, já estamos caminhando agora para quase 12 meses, em março vamos completar um ano de restrições e pandemia. Nós temos vivido um tempo que, para a nossa geração, é muito diferente, atípico. Essa questão de não poder estar, abraçar, de não poder ir onde quiser, de não poder sentar-se com os amigos, de não poder estar com os parentes, de vivermos restrito, hoje pode, amanhã não pode, fase vermelha, fase laranja, fase não sei o quê, complicado. A nossa igreja, o Brasil para Cristo de Dracena, pede oração. A cidade de Dracena entrou em colapso de saúde. O prefeito pediu, inclusive, para o conselho de pastores que colocasse a igreja para jejuar, as igrejas para jejuar, porque a cidade está afetada com essa coisa. E você percebe que nos últimos meses, nós estamos no mês 2 de 2021, o que não aconteceu em 2020 com maior frequência, 2021 está acontecendo. As pessoas estão sendo infectadas, as pessoas estão sendo acometidas dessa questão toda, e o fato é que nós escutamos muita coisa que faz parte, às vezes, do ambiente igrejeiro, faz parte, às vezes, da nossa linguagem até pentecostal, e alguns também não pentecostal. Pessoas que diziam: não, crente não pega isso. Pega sim, irmão, crente também pega. Crente é ser humano, é só ele não tomar cuidado, e tomando cuidado ele também pega. Nós não estamos... independente de sermos cristãos, impossíveis de passar por lutas, problemas, dificuldades, situações. Crente fica doente, crente pode ter um câncer, crente pode ter Covid, crente pode ter problema na garganta, de visão, enfim. A luta está para nós, as dificuldades estão para nós. Crente pode ter problema em casa com os filhos, crente pode ter um problema conjugal. Por que não? Somos seres humanos e, como tal, nós precisamos estar sempre alinhados nessa questão de entender que nós estamos aqui nesse mundo não fixos. Nós não viemos aqui para ficar e morarmos aqui para o resto da vida. Nós passamos por muita coisa, mas, de repente, a nossa geração foi acometida desta situação que está mexendo com o equilíbrio de alguns. Alguns irmãos, por exemplo, no início da pandemia, me perguntaram: pastor, e agora como é que vai ser? Vai ser como Deus permitir. A gente está vivendo um dia de cada vez, um milagre de cada dia. A gente faz a nossa parte, Deus faz a parte dele. Mas isso não muda, a pandemia não muda o fato de que Jesus voltará, buscará a sua igreja, como também não muda o cumprimento das Escrituras. E nós temos que viver o dia de hoje ciente de que, quando no mundo nós estamos, neste mundo, as suas atitudes, seus comportamentos e tudo que está sujeito a acontecer, a igreja vai passar. E a igreja não ficará, a igreja vai passar. A igreja tem um objetivo. O Senhor Jesus prometeu para nós. E nós temos as declarações que estão inseridas, nós já lemos 2 quintas-feiras, e eu quero ganhar um tempo com você sobre essa declaração de Paulo, cheio do Espírito, quando ele fala que, no capítulo 8, nós temos a liberdade do julgamento, porque estamos em Cristo. Entenda, todas as vezes que nós falamos desta liberdade, precisamos entender o seguinte: eu não vou me aprofundar numa outra vertente. É a questão de, entre a teoria e a prática, tem gente que vive o certo e tem gente que não vive. Então, quem faz o certo é o certo, está garantido. Quem não faz,
faz. Mas também tem consequências para quem não faz. Mas vamos tratar daquilo que é próprio para nós. É a liberdade do julgamento, a liberdade da derrota, a liberdade do desânimo e a liberdade do medo. Hoje nós vamos falar da terceira declaração de liberdade de Paulo, baseado do verso 18 ao verso 30, aonde ele fala da liberdade do desânimo. Vamos do 18 para o 30 esta noite. Então abra ela aí. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito semelhante nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou a serem também, a esses também os chamou, e aos que os chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Paulo escreve nesta carta, nessa parte do capítulo 8, falando a respeito dos gemidos da criação. E a criação na face da terra, nós sabemos que ela mais do que nunca está numa fase de audição. Todos nós sabemos o quanto o desespero está tomando conta. Eu tenho familiares meus que são idosos e que estão vivendo um tempo muito difícil, e alguns que dizem assim: eu não vou tomar essa vacina de jeito nenhum. Aí gira aquela questão toda, toma, não toma, porque, enfim, é um desespero. A terra está clamando e nós sabemos as consequências disso que está acontecendo, qual a sua origem. E quando olharmos para a Bíblia no capítulo 1 de Gênesis 1, não precisa abrir, a Bíblia diz que a criação, quando Deus a viu, ele a fez e disse que ela era boa. Deus concluiu tudo e viu que a terra era boa. Deus não colocou gemido na terra, mas o pecado trouxe o gemido sobre a terra. Há um texto que você já sabe também em Gênesis, que quando Eva é sentenciada também por aquilo que fez, o Senhor diz: você vai sentir dores, consequência também da sua desobediência. A questão do parto, a questão das dores da mulher. E nós olhamos para a Bíblia e vemos que não foi plano de Deus, nunca foi plano de Deus que nós viéssemos a gemer, mas por causa do pecado, essa condição tem marcado a terra, tem marcado a criatura. E mesmo assim,
ainda nós encontramos, mesmo agora que estamos vivendo esse tempo, nós ainda encontramos aqueles que poucos estão interessados se isso é uma causa da humanidade estar em pecado, ou aqueles que dizem que isso é uma guerra biológica, outros dizem que é outro setor, mas nós sabemos, a origem de tudo isso é fruto do pecado. E foi por causa dessa condição pecaminosa também, que o Senhor Deus, amando-nos, enviou o seu Filho para nos livrar destas coisas. Paulo está escrevendo e apontando os sofrimentos da terra. Ele diz que, ou melhor dizendo, o gemido da terra. A terra tem sofrido, e ela tem sofrido com todas as situações que doem nela, com a questão da morte também, a questão da dor, que todas elas são oriundas de uma só razão, o pecado. E o pecado tem feito a terra até hoje sofrer. E ele cada dia mais, ele alarga, ele avança. E Paulo está escrevendo, você sabe disso na primeira reunião, para uma igreja que está vivendo uma perseguição, está vivendo uma situação atípica. E a situação que ele está falando com aquele povo é muito própria, porque estas coisas os nossos irmãos lá de Roma, aqueles cristãos, estavam passando por essas dores. E a situação que nós olhamos para o que Paulo descreveu no verso 18, primeiro, de sofrimento, e a terra está sofrendo. A terra está sofrendo. Olha, irmãos, alguns cientistas têm declarado que as fases do clima na terra haveriam de mudar. De um lado, nós temos Deus dizendo que isso não deixará de acontecer. Sempre haverá verão, haverá o outono, inverno, primavera. Essa é a declaração do Senhor Deus. Mas a influência do pecado, e entenda isso, tudo que diz respeito à natureza, que diz respeito à humanidade, etc, etc. Olha, eu vou dizer para você, nessa mudança climática, eu tenho em casa um pé de pêssego que costuma dar pêssego em dezembro. De tanto que o clima esquenta e chove e muda, as árvores frutíferas estão, por exemplo, dando fruto fora de época, não dão mais na época. Então nós tivemos pêssego em setembro. Agora eu olhei no quintal esses dias e olhei e vi que o pé de pêssego está dando flores, quando na verdade deveria de dar isso em dezembro. Nós olhamos outro dia para outras espécies de árvores frutíferas e vendo que ela não tem mais aquela coisa de você falar assim, mas agora não é época, é outra época que é disso. Mas de tanto que até a nossa questão climática está vivendo isso, e a ciência vai explicar isso por um patamar, por um olhar científico. Mas nós sabemos que muita coisa foi mexida naquilo que não era para ser mexido, por ganância, por pecado, dinheiro, mais dinheiro, dinheiro, mais dinheiro. Digo isso para você, saiu um loteamento lá, um condomínio, e tinham lá várias fontes de água. A primeira coisa que a empreiteira fez foi lá e tapou as fontes de água natural. Já há um estudo, isso é coisa de mais ou menos 40, 50 anos atrás, que o mundo chegaria num tempo em que água, quem tivesse água, nascente de água em casa, valeria mais do que o ouro e mais do que o petróleo. Nós vemos que a ganância leva a humanidade a umas coisas absurdas, e pouco se importa com o próximo. O sofrimento da terra. Há quem diga que algumas doenças já há cura, mas por força da indústria farmacêutica não se libera, porque se liberar deixa de ter lucro. E há tantas coisas que a gente tem visto, que a humanidade tem pagado um preço. Quando você vai olhar, pessoas que não precisariam mais de dinheiro, mas querem mais, cada vez mais, independente das coisas que estão acontecendo. Tem geração, outro dia eu conversei com uma pessoa e disse assim, Kleber, fulano de tal, se até a 8ª geração dele hoje parar todo mundo de trabalhar, todo mundo da sua geração que está viva hoje, ele diz, até a 8ª geração dele, todos vão viver muito bem financeiramente. Não é que vão viver bem, vão viver muito bem financeiramente.
E, no entanto, eles continuam fazendo coisas, corrompendo o sistema, corrompendo política, corrompendo órgãos governamentais, independente do que vai acontecer. E a terra grita, a terra clama por isso. E as pessoas não estão muito preocupadas com o que está acontecendo. Na região de Recife, por questões de ganância, mexeram no local onde os tubarões costumavam dar ali a sua cria. Era próprio deles, mas por causa de uma certa indústria, mexeram naquela condição, alteraram o ecossistema, por uma questão de ganância. Os tubarões que davam as suas crias ali, não tinha nem de longe possibilidade de ser uma ameaça à espécie humana, foram expulsos de lá e agora estão atacando as praias. Pouco se importou com as pessoas, se importam com o que vai acontecer com a população. A terra está gemendo, independente do que está acontecendo, as pessoas não estão muito preocupadas com isso não. Paulo escreve que a terra sofre por causa da vaidade. Romanos 8, verso 20. A terra está sofrendo a situação dela, ela está passando por tudo isso, até por causa da sua vaidade. E também ele escreve no versículo 21, tratando sobre isso, que a terra está cativa. As pessoas estão cativas. As pessoas estão vivendo, a terra está hoje sofrendo por causa da corrupção. E entenda aqui, não é a corrupção só isso aqui de dinheiro, não. É a corrupção da espécie, é a corrupção do ser, é a corrupção da sua existência. E que a terra, no verso 22, está em angústias. E nós estamos inseridos nesta terra. Nós estamos. Pessoas aqui conversaram comigo outro dia e falaram do que estão sendo questionadas quanto à sua posição de cristão. Por que você não faz isso? Deixa de ser bobo. Por que você não faz aquilo? E quantas das vezes nós, quanto cristãos aqui, sabemos o que significa dizer não para um chefe no trabalho. Eu não estou dizendo ordem legal, não estou dizendo aquilo que tem que ser feito. Mas é porque todo mundo faz, independente do que seja, e a gente não faz, não vive isso, nós somos angustiados, às vezes injustiçados numa promoção. Tem um serviço bom aqui, esse bom é para que esse cara é nosso. Isso aqui tem que ir lá para o meio da Serra da Mantiqueira, passar 3 dias no meio do mato, olhar para a cara da onça, olhar para a cara do tatu, ficar sem manda fulano, é para fulano, ele que tem que ir para lá. São essas coisas. E se nós não tomarmos cuidado, nossos sentimentos, parece que Deus, Ele está longe de nós e valorizando quem é desonesto, quem é imoral, quem é injusto, quem não é correto. E parece que a nossa oração às vezes é como de Davi. Eu não entendo, o ímpio prospera e eu estou vivendo isso. Mas Paulo vem dizer ao contrário, pelo Espírito Santo, que nós temos uma liberdade maior, conforme ele diz, a liberdade do desânimo. Nós não estamos sentenciados ao desânimo. Mas quando nós vivemos na carne, pela carne, estas coisas vão nos atingir. E Paulo compara dizendo o seguinte, que como uma mulher que está no trabalho de parto, e causa-lhe dor, a presente geração está vivendo isto, as dores anteparto. E a igreja, ele coloca agora a igreja, o povo escolhido de Deus, que está inserida nestes sentimentos. Mas ele não fala isso aqui apenas com uma questão negativa. Ele também lança essa palavra dizendo que assim como uma mulher que está em pleno trabalho, ou no início do trabalho de parto, e ela anseia e espera pela criança que vai nascer, e quando nasce a criança, liberta ela das dores, e nada mais autêntico, genuíno, para se explicar amor, do que quando uma mulher dá luz a um filho.
é algo inexplicável, a química, a relação que existe. Paulo diz que os eleitos em Cristo, os salvos em Cristo, os que vivem no Espírito, eles também estão com essa expectativa. E olha o que ele diz: não desanime, porque isso vai acontecer. A nossa esperança não está nas dores, nosso olhar não pode estar nas dores da pandemia, nosso olhar não pode estar nas dores da injustiça, das vaidades humanas, do sofrimento. O nosso olhar, e isso é coisa, eu tenho que usar uma expressão que vai cair legal, isso é coisa de crente, isso é coisa de convertido, porque quem não é convertido não aguenta a pressão. O mundo joga pesado, sim ou não? Joga pesado. E aí, às vezes, o desânimo vem. Talvez para alguns de vocês não venha, mas alguns aqui sabem o que eu estou falando. Sobre o desânimo de ser justo, o desânimo de fazer as coisas certas e não receber aqui nessa geração aquilo que a gente tem expectativa de que é o correto. E aí nós passamos a ter uma visão que a justiça de Deus precisa ser igual ao meu entendimento. Não, Ele está dizendo que o que tem reservado para o cristão, escute, é muito maior do que o presente, muito maior. Sabe, irmãos, Fernanda disse assim ontem: puxa vida, Kleber, tanta casa aqui, o raio foi cair na nossa casa. Não é só no estado do Palmeiras que cai, não. E quando deu o relâmpago agora aqui, eu falei: isso, vou queimar minha língua. Aí você fala assim: poxa, eu estava na igreja trabalhando, me acontece esse prejuízo aqui em casa. E nós não estamos iminentes de passarmos por uma série de coisas. Mas se nós colocarmos o nosso olhar na geração, no tempo agora, vai vir um desânimo. Um desânimo. Poxa, pastor, eu era dizimista fiel, e de repente a minha empresa mudou, as regras mudaram, as coisas mudaram, e eu fui rebaixado de salário, eu tive que arrumar outro emprego. Outro dia eu conversava com uma pessoa, ela disse: pastor, a nossa vida estava estabilizada em São José, e de repente tudo isso aconteceu, nós tivemos que sair, para não ficar o marido desempregado, eu ficar desempregado, isso aqui. Tivemos que mudar de estado, uma cultura nova, um povo novo, uma situação nova, e enfrentar olhares, e a cultura desse povo aqui é uma cultura não cristã, etc e tal. Eu disse: fica firme com Jesus, porque tudo isso vai passar. Vai passar. Nós não vamos perecer. Deus não vai deixar a gente perecer, irmãos. Deus continua nos assistindo. Mas quando eu não olho com o olhar cristão, por exemplo, eu ensinei o filho a fazer tudo certo, ensinei a menina, por que ela fez isso? Parece que todo o tempo dentro da casa de Deus foi em vão. Não é em vão, irmão. Nós não podemos esquecer que as pessoas tomam as suas decisões na vida. Elas podem ter bons pais, bons mestres, bons doutores, bons professores, bons líderes, mas ela pode tomar a decisão que ela quiser tomar. Errada ou não, ela pode tomar. É uma liberdade que temos. Fazemos mau uso, fazemos. Até orar errado, nós oramos, está escrito aqui nesse texto. Às vezes a gente ora pedindo algumas coisas tão pequenas, né? Uma visão tão pequena das coisas, quando o macro Deus tem para nós, a gente está olhando aqui para isso aqui, achando que isso aqui é tudo. Em primeiro lugar, por mais que a sua casa seja boa, por mais que você tenha um sofá daqueles top, que você deita, estica o pezão, ar-condicionado na sala, um bom emprego, come bem, se veste bem, enfim, tudo isso aqui continua sendo passageiro. Passageiro. Isso não garante, não é sinônimo de que você está tranquilo e está tudo certo e vida que segue. Não, irmão. Qualquer um talvez possa ter isso, como foi dito aqui terça-feira pelo pastor que pregou. A pessoa que trabalha, a pessoa que é organizada, a pessoa que corre atrás, a pessoa que é disciplinada, a pessoa que não gasta tudo que ganha, a pessoa que... Todo mundo pode. É lógico que uns vão 10 anos, 5 anos, 20 anos. Enfim. Mas nós podemos passar, sim. Podemos passar.
Nós podemos passar por, de repente, uma situação em que a nossa carne física é acometida de uma doença. Por que não? E Deus nos virou o rosto. Não, Deus não virou o rosto para nós. Eu vou deixar de orar, de cantar, de servir, porque eu estou desenganado dos médicos. Dr. Russell Shedd, falecido pastor Dr. Russell Shedd. Que experiência fantástica eu tive quando fiquei com ele. Experiência fantástica. Os momentos que eu pude ficar perto dele são coisas fantásticas. Um homem com toda a bagagem teológica, espiritual, com tudo que o Dr. Russell Shedd foi e é para a teologia. Dr. Russell Shedd foi acometido de um câncer, e um câncer muito violento. E quando, nas suas últimas palavras, entrevistas dadas ao público, eu olhava para ele e via o Dr. Russell Shedd magro, a pele já entrando aqui nos ossos. E o Dr. Russell Shedd ainda encontrava forças para falar: fiquem firmes. Fiquem firmes. Ele dizia: eu estou sentindo. Ele disse: o meu papai está me permitindo sentir em meu corpo as chagas do pecado. Ele não está falando do pecado dele, das consequências que estavam acontecendo. Ele disse: eu estou partindo para Cristo. E Ele está me permitindo sentir na pele o peso deste mundo. Porque Deus não nos destinou, não criou o homem para ser canceroso, aidético, para ter problemas assim dessa natureza. Mas ele dizia no final da sua vida, já praticamente 2 semanas antes, ele deu essa última declaração, dizendo que ele estava sentindo peso, e que ele também estava sentindo que o Pai o estava chamando. Ele disse: tudo que eu fiz, a palavra dele, foi pouco, eu queria ter feito mais. Irmãos, não sei se você conhece o teor de quem eu estou falando, pois você consulta. Um homem que escreveu tantos livros, um homem que evangelizou, um homem que investiu tanta coisa, um homem que gastou a sua vida por causa do Evangelho, de uma simplicidade tamanha. Eu me lembro que um dos dias, quando eu estava na convenção, em São Paulo, o pastor Bergamin me chamou e disse assim: chame o pastor Kleber. Pois não, pastor. Falou: pastor, você podia fazer um favor para mim? Eu falei: pois não, senhor. Ele disse: você pode levar o Dr. Russell Shedd para São José dos Campos? Eu disse: primeira coisa que a gente pensa é: como assim levar um homem desse no carro? Não é um carro. Não, ele vai pregar lá, ele vai ter um seminário assim, assim, assado. Eu falei: tá, pastor, mas... Ele falou: não. E o tempo de viagem que eu tive com ele aquele dia foi assim, irmãos. Se essa viagem durasse 10 horas, parecia que era pouco. Pouco demais. O homem abria a boca, e você sente o Espírito Santo, sentiu o Espírito Santo falando por ele, com ele. Ele deu alguns conselhos e teve alguns momentos que ele falava com o sotaque. Ele disse: você é pastor? Sim. Há quanto tempo? E aí eu contei parte da minha vida para ele. Já aos 80 e poucos anos, ele disse: fique firme. Fique firme. Vai valer a pena na eternidade servir ao Senhor. Se a gente não tiver o olhar, e ele morreu de câncer, se a gente não tiver o olhar e viver no espírito, o espírito de desânimo vai tomar conta de nós, numa doença, num desemprego, num desajuste, talvez numa postura de alguém que você ama e foi embora de casa, num abandono conjugal, no amputar um órgão do seu corpo, na promoção que você queria e desejaria merecidamente e alguém foi no seu lugar. Mas entenda isso, isto é o que vive esta geração. Eles vivem por isso. Vivem por isso. Não é estranho o que eu vou dizer para vocês. Mas quantas pessoas, para passarem
num curso vestibular, vão para a cama com os seus mestres. Quantas pessoas, para lograrem êxito, quebram protocolos e princípios, mas fazem. Talvez você apresentou o seu trabalho, você apresentou o seu TCC e o seu não ganhou 10. Mas o dela que saiu com A, com o E dele que saiu com C, ele foi. Isso não nos diminui. Isso não nos desqualifica, pelo contrário, cada aprovação dessa que nós passamos e nos mantemos íntegro, mais o céu é glorificado. Paulo está dizendo que o cristão não se concentra nos sofrimentos de hoje, ele olha para frente para a glória de amanhã. Afinal de contas, irmãos, o primeiro hino que se cantou aqui, eu estava trocando de roupa e prestando atenção na letra do primeiro hino que estávamos cantando aqui embaixo. O peso que tem a declaração da primeira canção ministrada aqui essa noite. E o peso que tem para nós essa questão de nós ficarmos com o olhar de vitimismo, o olhar de coitado. Por que eu não fui? Por que eu não alcancei? Por que eu não ganhei? Por que eu não fiz isso? Nós não olhamos para agora. Essa é a questão, esse é o princípio. O nosso olhar está para depois disso aqui. É por isso que eu estou aqui esta noite, irmãos. É por isso que alguns de vocês saíram de suas casas, estão fora o dia inteiro, trabalharam, transpiraram, almoçaram, alguns talvez não, estão aqui no culto, não para bater um cartão, não para um ato de religiosidade, mas para professar a fé no Senhor, em congregar, em estar aqui, em desejar ser alimentado, fortalecido. Ah, como é bom a gente poder vir para a igreja, às vezes com um banho fresco, perfumado, legal, toma um lanche, mas nem sempre é assim, irmãos. Na verdade, vai acontecer, irão acontecer algumas coisas na vida da gente, que a gente vai ter que atravessar o desertão, a gente vai ter que passar. Quem quer correr atrás, eu me lembro que eu quero fazer aqui uma ideia com você. Às vezes algumas pessoas aqui têm a felicidade de fazer uma faculdade num ambiente tranquilo, mas para mim não foi tranquilo, e para muita gente não foi tranquilo. Tem gente aqui que teve que ralar pra caramba o dia inteiro, chefe no pé, pegando no pé, e tal, e tal, e tal, e chega correndo, às vezes atrasado na faculdade, e seu único horário para estudar é de noite, seu trabalho para fazer é de noite, e às vezes é casado ou casada, e vida que segue, irmão. Criança precisa de atenção, a casa precisa de atenção, e etc, etc e tal, e você vai em frente. E algumas pessoas às vezes não passam por isso. Nem trabalham, faz a faculdade com os 2 pés nas costas, e alguns até repetem 2, 3, 4 anos, papai banca. A vida é assim, irmãos. Mas isso tudo que a gente passa até para se formar, isso não nos desqualifica, não é pesaroso, não é desonroso. Pelo contrário. Pelo contrário. Eu me lembro e valorizo cada tostão que eu ganho. Eu me lembro de como foi difícil pra caramba. Me lembro. E alguns de vocês aqui sabem as mesmas coisas. Mas por mais que a gente tenha passado por tudo isso, por mais que a gente ainda vai passar por um monte de coisas, nosso olhar não deve estar aqui. E nós não somos réu de nada. Nós não somos vítima de nada. Nós somos já cidadãos dos céus, como diz a palavra. Por isso nós temos a liberdade no desânimo que não nos toca. Você não é crente. Você não está lá? Sim, sou. E aí? E aí o quê? Eu estou fazendo a minha parte, tenho que viver, tocar a vida, me esforço, melhoro, tento melhorar, mas isso aqui vai ficar, irmãos. Isso aqui nada é. Mas quando nós vivemos na carne, irmão, na carne é complicado quando a gente recebe um diagnóstico do bebê, do nosso estado de saúde. Não aceito, não é. Como assim, irmão? Nós podemos passar por todas as dificuldades que o ímpio também pode passar. E vamos passar como temos que passar.
próprio Cristo foi insultado, injuriado, enfim. A gente não encontrou um dia da boca de Jesus uma coisa inidônea. Paulo está dizendo que a esperança do cristão não deve estar concentrada no que ele sofre. Também Paulo não está pregando aqui o masoquismo, pelo contrário. Ele está dizendo aqui exatamente a questão de nós olharmos e vivermos no Espírito. E pelo Espírito nós somos fortificados. Verso 18, dá uma olhadinha, diz assim: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Você já parou para pensar nisso aí, meu irmão? Vamos fazer uma talvez não tão merecida, ou merecido exemplo, mas apenas para ficar uma coisa mais simples de compreendermos. Pensa no que será a glória de Deus, viver na glória com o Senhor. Pensa que tudo que você passou de injustiça, de afronta, por causa do Evangelho. Pensa nas coisas que você deixou de possuir nessa terra, da maneira correta ou não, mas você focou em algumas coisas por causa do Evangelho. Pensa nas coisas que você está sofrendo hoje quando comparado com o lugar que nós vamos habitar, a presença santa do Senhor. Pensa que os sofrimentos atuais não podem ser comparados. Eu sei, irmãos, tem sofrimento aqui que só sabe quem sente, viu? Só sabe quem passa por isso. Normalmente é assim: o que dói nele não dói igual em mim. Por isso que para muita gente, às vezes, pouco importa. Mas mesmo diante dessas coisas, Paulo diz: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Fique imaginando aquele dia em que as nossas vidas no Senhor estaremos com Ele, porque é difícil a gente pensar nisso quando nós vivemos na carne. Que Deus que nada, que Jesus que nada. Quer um exemplo prático disso? Esaú e Jacó. Esaú era o primogênito, independente daquilo que fora dito antes do seu nascimento, mas o que ele fala? Do que me vale a primogenitura se eu estou com fome? Assim nós nos comportamos quando nós agimos olhando para o momento e desprezando o futuro em Cristo. Então, o desânimo não deve pegar o cristão. Por tudo isso que nós estamos passando aqui, e nós somos humanos, e não pense que algumas vezes vamos passar, por isso que não vai sair alguma coisa do tipo: não aguento mais. O próprio profeta chega para Deus e fala assim: tira a minha vida, Senhor, eu não aguento mais, eu não sou melhor do que os meus pais. E o próprio Deus se manifesta a ele com um ato de bondade. Estou falando de Elias. E fala: não, calma aí, tem muita coisa para você fazer. 2 Coríntios capítulo 4, do verso 15 ao 18, diz assim: porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, ou seja, ainda que fiquemos doentes, ainda que passemos por luta, ainda que vamos ter catarata, ainda que vamos ter um monte de coisa, o homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. É óbvio, irmãos, é óbvio que os que vão morrer de boa velhice aqui não vão ficar com a coluninha reta para o resto da vida. Vai dar uma encurvadinha. É óbvio que a gente vai ficar um pouquinho tal. É óbvio que o homem exterior vai mudar. É óbvio que quem enxerga hoje sem óculos, um dia poderá usar óculos. É lógico que poderá. Talvez use, talvez não. A nossa natureza exterior, ou seja, o corpo exterior, ainda que ele se corrompa, ainda que ele sofra algumas coisas, ainda que amanhã eu tenha que usar uma bengalinha, alguma coisa. No entanto, o homem interior, Paulo fala, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno
eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem, porque as que veem, nós vemos, são temporais, e as que não veem são eternas. Isso é tão forte, né? Porque quando a gente olha para agora, nem tudo a gente vai espiritualizar. Mas quem aqui já não teve um dia que você falou assim, está difícil, está cansado, está doendo, Deus, está doendo. Quem às vezes não é afrontado mesmo. E você entra para o teu quarto, no carro, no trabalho, seja onde for, e você não tem nem o que falar. Tem hora que o nosso coração está tão feridaço da vida. Isso é para humano, né? Que ficar calado é melhor, porque se falar sai bobagem da boca. E às vezes a gente realmente não fala porque não deve falar. Porque se falar é complicado. Vai dar munição, enfim. Mas tudo isso que nós passamos, Paulo diz que atentando para as coisas que não se veem. Que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporárias. Mas aquilo que nós não vemos é eterno. É eterno. Mas como é que consegue ter essa fé vivendo na carne? Não consegue, irmão. Não consegue. Eu posso saber. Eu posso conhecer. Sim. Sim. Acabou de sair um escândalo. Não vou citar o nome porque é antiético. Um escândalo de um grande teólogo da nossa geração que faleceu ano passado. Escândalo. E aí veio o pessoal para cima e... Pô, o cara era isso. Sim. Alguém disse, tá. E o que ele pregou é mentira? Não. O que ele pregou é verdade. O que ele ensinou é mentira? Não. O que ele ensinou é verdade. Apesar de que ele não viveu o que pregou, isso não muda a palavra. Pelo contrário, a quem muito o Senhor dá, muito será cobrado. Os homens podem falhar? Desculpa, podem. É gostoso errar? Não, não é nada gostoso. Mas não há quem não peque, não há quem não erre. Por isso que a gente precisa andar no Espírito. Orar mais. Às vezes é hora de... Fala nada. Deixa que o Espírito Santo pegue e interceda, leva lá. Porque se nós andarmos na carne, nós vamos ficar emotivos. E na nossa emoção nós proferimos, nós agimos como quem vive no temporal. Como quem vive olhando para aquilo que é momentâneo. E Paulo está dizendo, e esse versículo ele é, para mim em especial, durante um bom tempo da minha vida, isso aqui foi muito forte na minha vida. E ainda é. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. O sapo que você engole. Aliás, tem hora que você não engole sapo, você engole a lagoa. Tem hora que a gente vai ter que enfiar o dedo na garganta e o sapo vai estar enroscado aqui, ó, vai descer. Faça isso, porque se botar para fora, não é bom. Estas situações, eu estou apenas exemplificando, mas quando nós vivemos isso e dizendo, Senhor, Tu sabe, Senhor, Tu entende, o que as trevas esperam de nós nesse momento, é mais ou menos como disse a mulher de Jó para ele, amaldiçoa o teu Deus e morre. Há quem critique a mulher de Jó, dizendo, incrédula, é isso, é aquilo. Mas olhe com o olhar de uma esposa que está vendo o marido morrer cheio de chagas. Porque é isso que estava acontecendo com Jó. Ela não estava aguentando mais ver o marido que para se coçar, tinha que se coçar com cacos de telha. É uma atitude humana.
Não aguento mais ver meu marido assim. Talvez para ela a dor de perdê-lo logo seria melhor do que vê-lo sofrendo. E Jó, mais crente do que ela, diz: que é isso? Eu soube receber o bem que vem de Deus, agora aquilo que vem de mal eu vou reagir assim. O olhar de Jó. A liberdade do desânimo, nós não estamos presos ao que vivemos. O cativeiro doloroso de hoje se transformará na liberdade gloriosa de amanhã. É um fato, irmãos. É um fato. Tudo que nós passamos em relação a limitações, a dificuldades, nós precisamos entender isso com a mente inteligente e com o espírito. Essa situação dolorosa, seja qual for o Senhor está passando agora nesta terra, ela tem uma realidade. Ela vai se transformar em uma liberdade de glória amanhã. O gemido dos cristãos, os versos 23 ou 25, ele diz que o motivo pelo qual gememos é o fato que temos experimentado as primícias do Espírito. Como assim? Irmãos, quando a gente estava no mundo, a gente pouco se importava, pouco entendia daquilo que nos incomodava. Quem aqui já não conviveu com o colega do lado que o cara cheira, bebe, apronta, faz e não quer dizer nada, rouba, trai ela, ele, enfim, é desonesto, falsifica um monte de coisa. Eu não tinha discernimento, para mim tanto faz. Eu fazia também, vivia também. Vida que segue, está tudo certo. Mas quando nós recebemos agora o Espírito Santo, em que nós agora vivemos com Cristo, nós sentimos o gemido dessas coisas. Como nos dói quando um amigo que você gosta, o cara não é crente, mas é seu amigo, você sabe, meu Deus, esse cara morreu hoje, ele vai para o inferno desse jeito. E nos constrange. Um tio legal pra caramba, um primo joia, mas infelizmente ele está vivendo isso. O que Paulo está dizendo do 23 ao 25, que o motivo pelo qual nós agora experimentamos esse gemido, é porque agora nós nos tornamos primícias do Espírito. E agora nos incomoda. E tudo isso que nós sofremos quando fomos confrontados com essas coisas, ele diz que é um antegozo da glória vindoura que virá por aí. Nós provamos as bênçãos dos céus através do Espírito. E é por isso que hoje nosso comportamento, a nossa mente, a nossa atitude é essa que deve ser. Eu não estou preso ao momento, não vou ficar desanimado, eu vou ter que enfrentar a quimioterapia, eu vou para cima, eu vou ter que enfrentar a radioterapia, beleza, fui mandado embora, tá, mas foi injusto, mas Deus é poderoso, vai me abrir outra porta, eu vou em cima, eu vou fazer o que tem que fazer. Nossa, mas você não, cadê? Querido, o que tiver que passar, vamos passar de cabeça erguida, sabendo que as coisas aqui são momentâneas, não são definitivas aqui, mas aquilo que nos espera tem outro propósito. E isso desperta e em nós o desejo de ver o Senhor e de termos logo um corpo incorruptível. Eu não sei se você já disse isso, mas às vezes aparecem algumas notícias na televisão do tipo assim: a mulher que há 2 semanas atrás deu à luz a um filho e disse assim: eu conquistei o desejo da minha vida, que era ter um filho do meu filho. Meu Deus do céu, olha onde a humanidade está chegando. A nossa conversão nos traz esta condição de, em Cristo agora, fazemos parte da família de Deus. Mas veja, irmãos, qual é a expressão que até então nós conhecemos no mundo? Não, todos são filhos de Deus. Não são. Não são. Quem não aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, e a Ele se submete e vive para Ele, não é filho de Deus. Isso é uma força de expressão mundana, diabólica, que quer qualificar todo mundo como se todo mundo fosse viver com Jesus na eternidade, independente do que faz aqui. Independente. Outro dia, um grande cantor de uma banda nacional evangélica desviou, está desviado. E o cara vem a público falar cada coisa de Deus, que Deus é esse, que Deus é isso, que Deus é aquilo. A pergunta é: que dia que esse cara se converteu? Que dia que esse cara de verdade se converteu? Será que ele teve uma conversão mesmo para falar isso?
ou estava sobre os palcos e púlpitos da igreja. Porque para falar um negócio daquele lá, não é possível que tenha visto a glória, vivido esse tempo, nascido do Espírito. Quantos homens de Deus, se nós olharmos para a vida de Spurgeon, príncipe dos pregadores, o homem morreu praticamente cedo. E durante o tempo da sua existência foi extraordinário. Fez coisas que talvez quem viva 90 anos não fará, ou não fez. A nossa conversão em Jesus nos traz, irmão, a adoção de filhos. Sabe aquela criança que alguém lhe ameaça na escola e diz para ele algumas coisas, e ele tem no coração que ele vai chegar em casa, vai contar para o pai, e o pai dele vai defendê-lo? É isto. A nossa confiança em Deus é esta. Eu estou passando o que estou passando aqui, mas há um lugar, eu tenho um lugar junto ao meu Deus, ao meu Pai. E Paulo está dizendo que esta adoção é através de Cristo Jesus. E isso ninguém pode roubar, irmãos. A não ser que eu me permita isso. Quando Cristo voltar, nós participaremos desta herança com Ele. Enquanto isso, irmãos, como é que nós vivemos? Nós vivemos aguardando em esperança. Que esperança é essa? Romanos 8:24 diz assim o texto que lemos: pois foi por meio da esperança que fomos salvos. Mas se já estamos vendo aquilo que esperamos, então isso não é mais uma esperança. Pois quem é que fica esperando por alguma coisa que está vendo? A esperança é essa que nós temos em fé. Em fé. Alguém te pergunta, mas que certeza você tem que Deus existe? A fé. A palavra de Deus me garante, o Espírito Santo me garante, e a minha fé nele. Não uma esperança de alguma coisa que talvez aconteça. Esse é o grande problema. É esperar, uma coisa é esperar, a outra coisa é esperançar. Todos que estão aqui têm esperança de um dia encontrar com Jesus ainda. Vivemos para isso. Outro dia um colega pastor, conversando, ele disse: Kleber, você sabe que as coisas daqui para frente só tendem a piorar. Eu falei: eu sei. Só tende a piorar. Não vai ter melhora. O mundo vai voltar a ser o que era. Não vai, irmãos, não se ilude não. É daqui para outra coisa. Nós vamos nos adequando. Eu não sei, mas eu acho que o uso de máscara daqui para frente vai ser uma coisa mais ou menos assim. Uso de álcool gel, então. Bom, enfim, algumas coisas nós não vamos ter mais. Não vamos esperar um mundo de Alice que... Não, nós somos realistas, ó. O mundo está gemendo, a terra está gemendo, e no meio desse gemer o crente também sofre, ele passa às vezes por as suas lutas, pelas suas tribulações, mas nós temos uma esperança, a esperança de que um dia tudo isso aqui acaba e para onde vamos, tudo é melhor, definitivo, a eternidade valerá muito a pena. Por isso que ao entrar na igreja e pedir um carro, e Deus não dá um carro, o cara se desvia. Ao entrar, eu vou para a igreja se Deus me dá uma esposa. Se Ele me der, irmão, você está no lugar errado. Vai no Silvio Santos, namoro, não sei das contas. A igreja não é lugar para casar. Não é. A gente pode até celebrar um casamento, mas quem vem para a igreja para arrumar marido, para arrumar esposa, eu tenho uma raiva quando o camarada vem com essa conversa para cima de mim. Não tem umas irmãzinhas lá. Eu falei: irmão, irmãzinha deve ter lá onde você está acostumado a ir. Aqui na igreja não. E não vem com um par de bestas, que tem uns caras troncudos na igreja, você vai se dar mal com essa conversa. Outro dia, tanto como um cara ficou com essa conversa, eu falei: irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Você está procurando outro lugar. Lá não, lá você vai tomar uma sarrafada. Não me tira do sério. Você não é crente? Sou crente sim. Mas não sou Jesus. Não me tira de trouxa que eu não sou trouxa. Você não vai que se parla que você vai se arrumar o que você vai arrumar lá dentro. Você vai ter problema. Lá não é lugar para essa safadeza, não. Ninguém vem para a igreja para arrumar essas coisas. Porque se vem para essa igreja, um ano, Deus não me deu a pessoa, como é que vai ser? A minha esperança não está nisso. Não deve estar nisso. Minha esperança não está porque eu vou jogar no número e vou ganhar. Minha esperança não está porque se eu minha perna não for esticada, eu não voltar. Não, a nossa esperança não está nessas coisas, irmãos. A nossa esperança está na vida depois dessa aqui, aonde Jesus Cristo já garantiu que todo aquele que por Ele se submeter terá a vida eterna. Mas a gente pode passar, nós não estamos passando por uma luta agora, aqui estamos passando.
Tito capítulo 2, de 12 a 14, ensinando-nos que renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século, sóbrio e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. É aí que está. Por que que eu não fico nessa questão de desânimo? Porque eu sei o que eu quero, eu sei o que está preparado. E se Deus achar que eu tenho que passar, eu vou passar. É gostoso? Não, talvez não seja. Eu acho que algumas coisas não são. Mas isso não diminui a minha fé no Senhor Jesus. O cristão precisa olhar com o seguinte olhar, com a liberdade que Deus nos deu. O melhor ainda está por vir. Quantos creem nisso aqui, irmão? O melhor ainda está por vir. Melhor está por vir. O cristão não se frustra ao ver e experimentar o sofrimento e a dor nesse mundo. Porque se nós ficarmos frustrados com essas coisas, meu irmão, quantos aqui não oraram para Deus não levar o seu pai, levar sua mãe, levar sua avó, levar seu avô, e foi? Qual é a promessa de que a gente ia ter pai e mãe eterno aqui na terra? Não tem. Qual é a promessa que a gente... Tem, irmãos, esse tipo de coisa não. Mas eu orei tanto, orou, temos que orar mesmo. Orar em todo o tempo. E Senhor, mas a tua vontade seja feita. É como a oração do Pai Nosso. Venha a nós o teu reino, assim na terra como no céu, o pão nosso cada dia nos dá hoje, seja feita a tua vontade. Entendeu como é que é? Não, mas minha vontade não é essa. Todo mundo, eu falei com o pastor Milton agora à tarde, um bom tempo. E na nossa conversa, brincando, ele disse, eu estou ligando para você, porque vai que Deus te leva antes da hora. Falei, pastorzão, pode ser. Mas a lógica não é muito essa não, mas pode ser, pastor Milton. Ele disse, mas se o senhor chegar lá, fala para dar uma força para segurar um pouquinho para mim, que eu acho que ainda tem umas coisinhas aqui para ver. Porque, como assim? Eu falei, acho que entre nós dois, pode ser, pastor, pode ser. A gente não se frustra, irmão. A gente não se frustra ao ver, experimentar o sofrimento e a dor aqui nesse mundo. Isso é coisa de convertido. Por quê? Porque eu não sou um desanimado, eu não sou um fracassado, eu não sou um derrotado. Se a minha loja não estiver bombando, se o meu comércio não estiver fervendo, se eu não estiver jogando dinheiro pelo ladrão da caixa d'água, eu preciso continuar sendo crente do mesmo jeito. Porque a minha conversão não está baseada nessas coisas. Sabemos que o sofrimento é por um dia. Mas o que Deus tem preparado para nós é muito maior. Preciso correr porque não vai dar tempo. O Espírito Santo geme. Do verso 25 ao 30. Deus se preocupa com as provações do seu povo. Jesus tanto sentiu isso, que diz a palavra de Deus, em Marcos 7,34, que ele sentiu, gemeu, pelas questões dessa natureza pecaminosa e por tudo isso que o pecado gerou. Marcos 7,34 diz assim, levantando os olhos aos céus, suspirou, e diz o texto, efatá, ou seja, isto é, abre-te. Mas veja o que diz o texto no original. Jesus suspirou. Quando Jesus está diante, por exemplo, da condição em que Lázaro está morto, ele sabe daquela condição. Ele chorou. João 11:33, Jesus, pois, quando viu-a chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se, se angustiou. O fato é que nós, até então, quanto cristãos, não estamos livres de gemer, mas não estamos cativos deste mundo. Hoje o Espírito Santo, meus irmãos, está à terra, nos ajudando, sendo nosso consolador. E muitas das vezes, quando nós não sabemos orar, é Ele que pega as nossas palavras, os nossos gemidos e intercede diante do Pai. É o Espírito Santo que nos assiste nas nossas fraquezas. É Ele que nos capacita, é Ele que nos fortalece. E o verso 28 diz, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles
que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O propósito de Deus para nós são dois: nosso bem e a sua glória. Como há uma guerra, como é terrível para o diabo ver a gente passando um monte de tribulação, um monte de angústia, está glorificando, cantando e servindo. E por fim, e eu paro aqui, não há nenhuma passagem nas Escrituras que nos ensina, nenhuma, que Deus predestinou algumas pessoas para a condenação eterna. A condenação para o homem é quando ele recusa em crer em Jesus Cristo. A estes há uma previsão teológica. A condenação dessas pessoas. João 18, 21 diz assim: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é essa, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Querido, nós vivemos neste mundo com esta liberdade. O desânimo não. Não. Pastor, mas tem dia, irmão, que a nossa humanidade vai gritar, tem dia que nós vamos sentir, mas o Espírito está forte. Deve estar forte. Lembrando que tudo isso que nós vamos passar agora, por exemplo, chamado pandemia, isso vai passar. Quem se afastou de Deus por causa da pandemia, talvez foi só uma questão de oportunidade, mas muita gente também voltou para Jesus por causa da pandemia. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Fiquem em pé, por favor. Amém, queridos? Feche os olhos. Bendito Deus e eterno Pai, nós te agradecemos esta noite pela tua palavra e por relembrarmos que nada nesse mundo é mais importante do que o que tem o Senhor preparado para os teus filhos. Tem gente que está lutando com seus familiares, com câncer, com problemas e tantas esferas de problemas. Mas, ao conversarmos com essas pessoas, nós as encontramos firmes e fortes. Ainda que, como diz Paulo, nosso homem exterior esteja corrompido, nossa natureza física, o vigor, a saúde já não sejam mais as mesmas. Alguns talvez já não podem mais enxergar e ler. No entanto, a fé dessas pessoas continua firme e inabaláveis. Como nós crescemos, Senhor, com essas pessoas quando nós convivemos com elas. Nós estamos praticamente, Senhor, a uma última reunião sobre as liberdades que temos no Senhor. A liberdade de hoje, Senhor, é aquela que muitas das vezes nós ficamos, ou alguns de nós, chegam a pensar que nada vale a pena, que Deus não existe, ou que somos derrotados. E na verdade não, Senhor. Nós não somos desanimados. Não somos. Passamos por aqui. E esta noite eu findo a minha oração pedindo ao Espírito Santo que, a começar em mim, por mim, na minha vida, me fortaleça cada vez mais. Não nos deixe ficar olhando só e apenas para aquelas coisas que não são tão boas que nos acontecem. Talvez essas coisas sirvam de instrumentos ou para crescermos ou para que o inimigo venha tirar proveito. E, na verdade, Deus continua imutável. A nossa fé não está focada nestas coisas, não deve estar. O desânimo não é para fazer parte da vida do cristão. Os heróis da fé, baseando-nos em Paulo, Senhor, baseando-nos no próprio apóstolo que, cheio do Espírito, escreve não apenas essa, mas as outras epístolas, suas cartas, suas pastorais. E, no entanto, foi condenado e decapitado. E ele disse, nas suas palavras, se morrer, morremos. Se viver, vivemos. Eu anseio
um dia encontrar com Paulo na eternidade. Assim como encontrar Jesus, Moisés e tantos outros. Senhor, a liberdade que temos no Espírito, que seja esta noite, mais uma vez, fortalecida no coração dos teus filhos. E que, ao retornarmos para os nossos lares e voltarmos para os próximos cultos e reuniões, nós venhamos mais alegres, venhamos com mais ânimo, ainda que não haja em nós vontade de cantar, que cantemos, que oremos, que meditemos, porque o que o Senhor tem reservado para nós é muito maior do que o que vivemos agora. Salva, Senhor, por favor, os meus parentes. Eu sei, Senhor, que é o homem que tem que dar espaço em seu coração. Há quantas pessoas que são meus conhecidos, são gente boas para mim, e eu gostaria que eles também fossem salvos, como os homens. Usa as pessoas, ó Pai, mais uma vez, quem quer que seja, para que eles anunciem o arrependimento, e que o coração dessas pessoas possa, nesse momento, estar lúcido, para que possam ouvir a palavra e penetrar em seus corações. Pai, eu oro agora, agradecido por esta noite, no grande amor de Deus Pai, na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e nas doces consolações do Espírito Santo de Deus, digamos todos juntos, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Deus te abençoe, vá em paz em nome de Jesus. Continue orando pela irmã Edívia, tá bom, querido? E pelo irmão Ailton. Deus abençoe sua vida.